quando começa. Ainda não está pronto. Pode começar? Pode. Bom dia. Pronto. Então, bom dia. Eu vou falar um pouquinho sobre sobre aplicações dos nudges e sobre o prospecto, que é o projeto de pesquisa e extensão, que eu estou representando aqui, apresentando, que tem como coordenadora a professora Eveline Carvalho. E eu vou explicar como funciona o prospecto e vou explicando um pouquinho da visão da economia comportamental e da teoria clássica e depois falar sobre os nudges. Então, o prospecto ele é um projeto de pesquisa e extensão da UFC e ele é formado por professores e estudantes de diversos cursos. Então, a gente tem alunos do direito, da psicologia, tem professores tanto da economia como de outros cursos. E o intuito do prospecto é estudar a ciência comportamental e as diversas aplicações que ela tem no cotidiano da sociedade. Então, a gente utiliza de ferramentas que regem tanto o ensino, a pesquisa e a extensão, buscando trazer informação para o público em geral sobre como funciona a economia comportamental em suas diversas áreas de abrangência e contribuir, assim, para o avanço do estudo, para o avanço da área do conhecimento. No final, eu vou falar das nossas redes sociais, principalmente no Instagram, a gente está sempre ativo, postando conteúdos toda semana, tem algum post, algum conteúdo muito legal, que a gente tenta trazer para a realidade noções que abrangem o estudo da economia comportamental. Eu vou falar um pouquinho sobre essa diferença, a diferença maior, né, entre a economia comportamental e a teoria clássica. A economia clássica, ela vai definir o indivíduo como alguém que pensa de forma racional e que sofre a influência apenas de incentivo e que sempre vai buscar maximizar satisfação e lucro. Então, os incentivos é como a gente vê oferta e demanda, quando uma sobe, a outra vai descendo. Então, é esse tipo de coisa que a economia clássica considera como o que afeta as decisões. Já, do ponto de vista da economia comportamental, as pessoas elas não tomam decisões de forma racional, como é proposto pelo estudo da economia clássica. A economia comportamental, ela sugere que a base da tomada de decisões dos seres humanos, ela está baseada nos seus hábitos, nas suas experiências pessoais e coisas do tipo. Então, as decisões pessoais, elas vão ser influenciadas por fatores psicológicos e emocionais, por exemplo. Dessa forma, a economia comportamental, ela tenta entender, né? Ela busca entender e modelar as decisões dos indivíduos e dos mercados a partir dessa visão sobre a tomada de decisões das pessoas. Então, a partir da visão de que as pessoas, elas não pensam de forma estritamente racional. A gente pode ter um exemplo disso, uma cesta de consumo, uma pessoa que um dia quer experimentar, não sei, jiló, ela teve o interesse de experimentar um jiló. Então, nesse dia, a cesta de consumo dela vai conter o jiló. Mas se no outro dia, isso num curto prazo, então se no outro dia ela provou e não gostou, isso vai sair da cesta de consumo dela. O que a economia clássica ela já não agrega isso, porque a gente calcula na economia clássica, né, na micro. Uma cesta de consumo, a gente não vê essas variabilidades vindo de fatores psicológicos, emocionais e afins. Então, agora nós vamos falar o que é o nudge. O nudge, ele é um instrumento que se estabelece dentro da visão paternalista libertária, ou seja, essa visão diz que ela preza que o indivíduo tenha a liberdade para fazer suas escolhas. Por exemplo, se ele tem, a gente tenta que o indivíduo tenha todas as informações para ele fazer as escolhas dele. Então, se a escolha dele é recusar um acordo vantajoso, ele tem a liberdade para isso. Mas o nudge quer ajudar que ele tenha todas as informações para isso também. Então, o nudge ele é um artifício que não tira a possibilidade de escolha da pessoa e que possui baixo dispêndio financeiro para ser implementado. Tem alguns dos exemplos que eu vou mostrar aqui que é muito pouco dinheiro gasto para poder implementar. E o efeito é muito legal. Então, o intuito dele vai ser gerar certo padrão de influência no indivíduo que for realizar a tomada de decisões. Então, o nudge, se você for traduzir a palavra, é um empurrãozinho. Então, por isso que eles colocam na capa do livro do nudge original, é um elefante empurrando o seu filhote. Porque realmente é um empurrãozinho para poder
chegar nessa tomada de decisão. Então, antes de falar sobre os exemplos do nudge em si, algumas pesquisas realizadas pelo World Bank Group afirmam que existem 2 tipos de abordagem do nudge e que elas são implementadas em diversos países ao redor do mundo. Então, seria uma primeira abordagem orgânica, essa abordagem orgânica seria o quê? Seria uma abordagem que as pessoas não precisam de um grupo de estudiosos para incentivar elas a fazerem isso, não precisa de um grupo de especialistas, não são pessoas que fazem parte desse grupo que implementam. Acontece a implementação do nudge de forma natural, sem ninguém ensinar, às vezes as pessoas nem sabem o que é o nudge, e muitas vezes elas estão implementando um. E já a outra abordagem seria orientada, e ela se dá a partir da orientação de pessoas por um time, né? Existe um time com reconhecimento formal e estabelecido por uma unidade governamental. Um exemplo disso é o The Behavior Insights Team, que eles atuam majoritariamente no Reino Unido, mas eles têm escritório, assim, na grande maioria das capitais do mundo. E assim, é um time muito, muito legal. É uma oportunidade de, como economista, quando a gente se formar a trabalhar, porque eles atuam juntamente com o governo, desenvolvendo políticas públicas usando os nudges. Então, o primeiro exemplo de nudge que eu trouxe é um dos primeiros que foi implementado, que é o da mosca no urinol. Ele foi implementado em 1990 no aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, e lá eles posicionaram um adesivo de mosca nos urinóis dos banheiros masculinos, porque eles tinham o intuito de criar um alvo e dessa forma reduzir a sujeira que era feita no chão. E dados apontaram, eles fizeram uma análise antes e depois e apontaram que 80% das sujeiras de respingos vindo dos urinóis tinham diminuído simplesmente por causa de um adesivo. Então, como eu falei, é algo extremamente barato de ser aplicado e não tira a opção de ninguém de escolha. O próximo exemplo são essas faixas em Chicago. Então, em Chicago, as faixas transversais foram pintadas nas pistas em diferentes distâncias de intervalo. Como dá para ver na foto, elas davam ao longo de toda uma curva, né? Eles davam a impressão de que a velocidade estava aumentando. Então, os motoristas eles iam reduzindo a velocidade. Eles iam dando uma freada. Dessa forma, com dados provindos do Departamento de Transporte de Chicago, nos 6 primeiros meses após a implementação dessas faixas, depois delas terem sido pintadas, houve uma redução de 36% nos acidentes no local, porque, dá para ver na foto, é uma curva. Então, muitas vezes, acabavam extrapolando a velocidade e ocasionando acidentes. Então, com essa mudança de uma pintura no chão, com faixas, teve essa redução de 36%, e com certeza deu uma bela melhorada no bem-estar geral, diminuindo os acidentes. O outro nudge que eu trouxe de exemplo são as mensagens de texto. Então, no Reino Unido, o governo mandou mensagens de textos para um grupo de pessoas de determinada área com frases do tipo: 9 em cada 10 pessoas de sua área já fizeram pagamento dos impostos. Dessa forma, apenas com essa mensagem, eles obtiveram um aumento de 15% do pagamento de impostos da pessoa dessas áreas em relação à pessoa de outras áreas que não receberam as mensagens. E o que é muito interessante desse nudge é que ele usa o viés da prova social mais o FOMO. Então, o viés da prova social, ele é um termo que foi determinado por Robert Cialdini em 1984, e ele se referia à ideia de que os consumidores, eles irão, de alguma forma, adaptar seus modos de consumo conforme o que as outras pessoas estão fazendo. E o FOMO, ele é uma sigla em inglês para Fear of Missing Out, que traduzindo, seria um medo de perder o que está acontecendo. Então, esse nudge, ele associa esse viés da prova social de que as pessoas elas são influenciadas pelas ações das outras, com o FOMO, que seria um medo das pessoas perderem o que os outros estão fazendo, como se eles tivessem medo de não entrar numa tendência, de não estar agindo da mesma forma que os outros estão agindo, fazendo parte do mesmo grupo de ações, por exemplo. E então foram usados isso para fazer a aplicação desse nudge em específico.
Esse nudge é o das escadas de piano. Ele foi uma escada, é uma escada normal, isso a gente vê que tem a rolante e tem a que a gente sobe normal. Então, foi a iniciativa do governo lá de Estocolmo com o intuito de influenciar a troca das escadas rolantes para as escadas convencionais. E aí, o que eles queriam? Eles queriam incentivar que as pessoas fossem mais ativas, elas pudessem fazer essa escolha mais saudável e também diminuir o grande fluxo que acabava por engarrafar a escada rolante. A gente vê que o espaço da escada rolante é extremamente menor do que a escada convencional. E aí eles tiveram essa ideia dessa forma lúdica, atrair as pessoas para usar a escada normal. E assim, fotos e vídeos foram espalhados nas redes sociais desse nudge, o que ainda deu um maior repertório e aumentou a adesão desse nudge em outros lugares do mundo. Você pode procurar na internet, existem outros lugares que também usaram esse tipo de forma lúdica para atrair as pessoas para usarem as escadas tradicionais. Em alguns metrôs, eles fazem como se fosse uma pista de atletismo, e aí eles colocam as faixas nas escadas também, tudo com o intuito de atrair para o uso da escada convencional. Outro nudge que eu trouxe foram o das setas no chão. Então, um supermercado estadunidense chamado PaySafe, ele colocou no chão setas verdes ao longo da loja, desde a entrada, que apontavam em direção à área das frutas e vegetais. E o intuito do supermercado era que fosse aumentado o consumo de produtos in natura. Então, o supermercado, ele constatou, depois de um tempo, com essas setas no chão, ele constatou que 9 entre 10 clientes seguiam as setas dessa forma, e, assim, dessa forma, foi averiguado que houve um aumento do consumo das verduras e dos produtos frescos. A gente tem um exemplo disso também no nosso dia a dia, depois de toda a pandemia, depois, né, desse período de pandemia, né, que a gente ainda está vivendo. Nos shoppings, se vocês observarem, no chão, a maioria dos shoppings tem setas, mostrando onde seria o fluxo indo e o fluxo vindo. Isso é uma forma de nudge, porque muitas vezes, quando você percebe que você está do lado errado da seta, as pessoas vão e mudam. Tudo com o intuito de evitar aglomerações, né, nesse caso dos shoppings, e não congestionar a passagem de pessoas, mas sempre ter um fluxo indo e um fluxo voltando. Claro que, assim, sempre sem tirar a opção da pessoa de ela andar por onde quiser e afins. Esse outro, ele é muito legal, que são dos dispensers de cigarro. Em Londres, o grupo Hubib, que é um grupo que eles juntam toda essa noção de ecologia, de sustentabilidade, e eles usam o artifício dos nudges para concluir os objetivos deles. Então, eles instalaram na cidade, em Londres, dispensas de bituca de cigarro, em que eles apresentavam uma pergunta de qual era o melhor jogador de futebol. E o voto seria feito com o depósito da bituca de cigarro no lado do jogador favorito. E além desse dispenser em específico, eles colocaram outros 30 dispensers instalados na cidade com questionamentos que não paravam só no futebol, mas iam para a Fórmula 1, golfe, por exemplo, esse que a gente está vendo na imagem, falava sobre o Grand Prix italiano de Fórmula 1 ou sobre tênis. Então, eles utilizaram disso para trazer uma redução do sujo nas cidades, né, do sujo proveniente do resíduo do cigarro. E o efeito foi medido pelo Southern Council em 2017 e registrou uma redução de 46% do resíduo de cigarro nas ruas próximas onde tinham esses dispensers. Então, é algo extremamente barato de ser implantado e ele é, assim, de fácil uso. Então, não tira, outra vez, não tira a opção de ninguém de se quiser jogar no chão, mas ele usa de artifícios emocionais, psicológicos, para trazer essa melhoria, né, para conseguir o objetivo. Outro exemplo é quando trazem essa chamada de produto popular.
Então, usando mais uma vez o artifício da prova social e do FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, que eu falei anteriormente, então, só que assim, dessa vez é no ambiente virtual. Websites, eles passaram a mostrar o produto popular, ou seja, eles mostravam o produto que as pessoas mais compravam, né, segundo eles, em destaque, com o intuito de influenciar as pessoas a comprarem determinado produto ou serviço, gerando o pensamento de que se é o produto mais vendido, é o mais vantajoso. Só que a gente sabe que nem sempre o que mostra ser vantajoso para um indivíduo necessariamente é para o outro. Por exemplo, nesse caso, esse caso é de um software americano chamado Strix CRM. Ele tem um plano mais popular, que seria o Corporate Plan, que custa $39, e tem um que é de graça. Então, uma pessoa que só precisa, sei lá, fazer o rastreamento dos seus e-mails, 200 e-mails por mês, não faz sentido ela comprar o plano mais popular, sendo que para ela, particularmente, não é necessariamente o mais vantajoso, mas o intuito desse nudge é fazer com que as pessoas comprem esse plano mais popular. E dessa forma, a empresa vai maximizar o seu lucro. E esse é o último nudge que eu trouxe de exemplo. E ele é o da faixa de pedestre em 3D. Na cidade da Filadélfia, o governo ele buscava uma solução que reduzisse a velocidade média da região e, consequentemente, possíveis acidentes, né? Porque a gente sabe que em alta velocidade a propensão de acontecer acidentes é bem maior. Então, lá foi implementado o uso de quebra-molas pintado em 3D no chão, que possuía um custo extremamente baixo em relação aos quebra-molas convencionais, e ainda ele gerava uma redução nos gastos do governo com a suspensão de veículos de emergência, que passavam em alta velocidade na região. Então, veículos de emergência como os carros de bombeiros, polícias e ambulâncias. E dessa forma, eles perceberam uma grande diminuição nos acidentes que aconteciam na região e na velocidade das pessoas, que eles ainda assim reduziam para passar nesse quebra-mola que acreditavam que era o convencional, mas era pintado em 3D. Então, esses foram os exemplos de nudge que eu trouxe. E essas são as redes sociais do Prospecto. A gente está sempre ativo, muito mais no Instagram, no YouTube a gente também está postando com uma frequência legal. Tem diversos vídeos falando sobre vários aspectos da ciência comportamental. O professor Gildemir, que é das finanças, ele gravou vídeo, o professor Érico também, eles apresentaram alguns projetos deles. Tem vídeo explicando sobre a teoria do prospecto, que é o que dá o nome ao projeto. Então, se sintam todos bem-vindos em estar com a gente nas redes sociais. No Instagram mesmo, semana passada a gente fez um post sobre o viés da prova social, que eu falei em 2 nudges aqui. Então, é isso. Vou parar de apresentar aqui. A senhora está mutada, professora. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. A Lídia, nossa bolsista, está fazendo um belo trabalho. Quem quiser participar é só entrar, onde ela indicou aí. Esse exemplo também recente que nós estamos passando, de essa questão de colocar os locais para a pessoa ficar na fila, é um tipo de nudge, né, Lídia? E a Lídia está de parabéns, espero que vocês tenham entendido qual é a proposta, né? E tudo, e vocês, além dos vídeos que a gente colocou na turma, a maioria daqueles vídeos também no YouTube, tem também no YouTube do Prospecto, certo? Será um prazer receber vocês e qualquer um que se interesse em participar. Parabéns, Lídia. Obrigada, professora. Eu vou deixar aqui no chat o link do nosso canal. Beleza. Eu vou interromper a gravação.